Olá, alunos do sétimo ano da Escola Padre Federico Vigas. Estamos aqui novamente, dessa vez para a gente ver um pouco mais sobre a semana 3, né, do volume 3. A gente está dando prosseguimento aí à nossa matéria. A gente viu um pouco mais sobre a estrutura da população brasileira em relação à quantidade de homens e mulheres, eh, e de jovens, né, quantidade de jovens também, jovens, adultos e idosos, né. Agora a gente vai ver um pouco mais sobre a formação étnica da população. O que eu quero dizer com isso? Eh, Qual é a origem, né, da população brasileira? Vocês vão ver que vão ter, 3 grandes principais grupos, né, que vão formar, vão ser os grandes responsáveis pela formação do que hoje a gente conhece como o Brasil, né, como a população brasileira, né. A população brasileira ela vai ser uma mistura do indígena, que era o povo originário que vivia aqui no Brasil, certo? Ou seja, eram os indígenas, né? Os povos que sempre moravam aqui, sempre morou aqui. São os indígenas, né? São os povos originários. Eles são daqui, certo? Então, os primeiros grupo, né? Que representa a população brasileira é essa. E também vai existir o homem branco, né? Que primeiramente representados pelos portugueses, né, que foram os primeiros, entre aspas, a descobrir, entre aspas, o Brasil, mas pelo menos a colonizar, né, a conquistar essa terra aqui, né, que antes só tinha os indígenas e os portugueses vieram e conquistaram essa terra dos indígenas, né. Então, primeiramente os portugueses, né, foram e os responsáveis, misturou com os índios muitas vezes, né, eh eh, tiveram muitos mistura, né, entre esses 2 povos, né. Mas eu também coloco também os imigrantes, que também são formados por homens brancos, né, que vieram durante para o Brasil durante todo a sua história, né, que teve 2 grandes períodos, né, de imigração, né, de que vieram para o Brasil. Século XIX, né, nas 2 grandes guerras, também vieram bastante. 1914 a 18 e 39 a 45, né. Vieram muitos europeus fugindo dessas guerras, das guerras que tinham na Europa, né. Século XIX também. Então, eh, então é uma mistura, né. Os povos brancos são representados pelos portugueses e os diversos grupos, né, de diversos países também na Europa, que vieram para o Brasil fugindo de alguma guerra, que vieram para o Brasil ao longo da sua história, né, principalmente a partir do século XIX, né, a partir de 1800 ali, mais ou menos, certo. E a gente tem um terceiro grande grupo, que os negros, né, os africanos, que os portugueses traziam como escravos, que eram escravizados, né. Os portugueses eles tinham as colônias lá em Portugal, e começaram a usar essa como mão de obra, a mão de obra escrava, vinda do continente africano, certo? A força. Então, o terceiro grande grupo étnico que vai formar a população brasileira foi os africanos, os negros africanos. E misturou, gente, misturou branco com negro, fizeram aí veio os pardos, né? Branco com índio, acho que é caboclo o nome. Índio com negro, enfim, por aí vai, certo? Então, a população brasileira, ela é plena, assim, ela é basicamente formada por esses 3 grandes grupos, uma mistura desses 3 grandes grupos, certo? Então isso são as etnias, sabe? A origem. Qual que é a origem dos povos que vivem aqui no Brasil? É isso que a gente vai aprender agora, certo? Eu já dei uma bela introdução para vocês. Então vamos lá, etnias. Considera-se que a população brasileira foi constituída ao longo de 5 séculos por 3 principais grupos étnicos: os indígenas, os negros africanos e os brancos europeus. Foi o que eu já falei, certo? A miscigenação, ou cruzamento, mistura, né, entre esses grupos étnicos foi bastante intensa no Brasil, dando origem aos mestiços, aos pardos,
como são denominados como estatísticas oficiais. O mulato, né, negro mais branco, tudo isso está dentro dos pardos, né? Dentro dos pardos vão ter subgrupos. Entre eles o mulato, que é a mistura de negro com branco, caboclo, que é indígena com branco, e cafuso, que é a mistura do indígena com o negro. Então, dentro dos pardos tem esses subgrupos, né? Que é o mulato, o caboclo e o cafuso, né? Que é a mistura de basicamente indígenas com negros e brancos, né? A mistura entre eles, certo? Que dá origem aos pardos, que é a maioria da população. Acho que não é a maioria ainda, mas é a grande parte, né? Uma das grandes partes da população brasileira é fruto dessa mistura. Então vamos lá, vejamos os dados oficiais. Vamos ver como que é declarado, né? Como que é estatisticamente essa diferença. Em 1950, então, a gente tem quatro colunas aqui, né? A primeira aqui representa as etnias, né? Os grupos étnicos: brancos, negros, pardos, amarelos, indígenas e não declarados. Aqui no final você tem o total. E as outras colunas representam cada elas a porcentagem desses grupos, dessas etnias em cada época. População em 1950, a porcentagem da população em 1950 desse grupo étnico. Depois desses grupos étnicos, né, a porcentagem da população em 1980 e a porcentagem da população em 2010, certo? Então, os brancos em 1950 eles representavam 61% da população. Depois foi para 54 e depois foi para 48. Então, a partir de 2010, os brancos passaram a não ser a maioria da população brasileira. A maioria é quando você tem mais de 50%, né, de um grupo étnico. E a partir de 2010, meio que os brancos eles não mais são a maioria mais, né, da população, os declarados brancos, né? Então, você vai ver que as porcentagens ela foi baixando. Por quê? A maior mistura. Foi misturando cada vez mais, né, os brancos com negros, os brancos com os indígenas e etc. E começaram e consequentemente os pardos começaram a crescer com o passar do tempo lá. A população dos anos 50 era 26,5%, em 1980 já era 38% e em 2010 já são 43,8%. O que entra nesses dados aqui também, que ele vai até falar depois ali no texto, é que antigamente muita gente se declarava branca, mesmo sendo parda, porque, sei lá, por não sofrer, vamos dizer assim, ter certa facilidade, entre aspas, assim, legalmente de alguma coisa, enfim. Então acho que por preconceito mesmo, muitas pessoas, mesmo pardas, se declaravam brancas para ter o maior benefício, assim, dessa sociedade preconceituosa, que o Brasil está incluso. Depois ele vai explicar melhor ali também. Negros, em 1950 eram 11%, em 1980 passaram a ser 5,9%, em 2010 6,8%. Esse aumento da porcentagem aqui, para mim, também representa essa coisa do que, com o passar do tempo, como começaram a discutir mais sobre essa questão do preconceito e começaram a valorizar mais você ser declarado pardo ou preto, né, ou negro, as pessoas começaram a sentir mais a vontade de se declarar o que realmente são, né? Então, muitas vezes a pessoa era negra mas se declarava parda, vamos dizer assim, né? Então as pessoas começaram a sentir a vontade de declarar o que são, de fato, né? E junta também a questão de ter diminuído aqui também, essa questão da mistura. Logicamente que os negros também estão dentro dessa conta, né? Assim como os brancos diminuíram a sua porcentagem devido à maior mistura,
entre os grupos étnicos, os negros também, certo? Os pardos, igual eu falei, 26, 38 e 43, são os que estão mais aumentando, né? Isso tende a passar e ser a grande maioria, ou seja, a mistura tende a ser a grande maioria. Amarelos ou indígenas, né, são os asiáticos, 0,6% em 1950, 0,6% em 1980 e 0,9% em 2010. E os não declarados, né, 0,2% em 50, 0,3% em 80 e 2010 0,1%, certo? Então aqui ele vai falar exatamente o que eu vim falando aqui, ó. O que esses dados mostram? Eles demonstram, desculpa, que ao contrário do que se pensava até recentemente, o Brasil não é um país de maioria branca ou de origem europeia. Os dados dos censos anteriores exageravam o número de brancos porque havia muito preconceito contra os não brancos. E muitos pardos, mesmo tendo antepassados negros ou indígenas, preferiram se declarar brancos no recenseamento, né, no censo demográfico. Mas isso mudou com o tempo, com as campanhas de valorização da afrodescendentes e dos indígenas, e atualmente são poucos e que têm receio de declarar ter ancestrais não brancos. De fato, a população brasileira é bastante miscigenada, com intenso cruzamento entre brancos, africanos e indígenas. Então foi o que eu falei, né? A pessoa, devido ao preconceito, né, a pessoa às vezes, muitas vezes ela não sentia confortável, né, de se declarar negra, mesmo sendo negra. Então ela se declarava parda, vamos dizer assim, ou uma pessoa que é parda se declarava branca, puramente preconceito, assim, fruto do preconceito da sociedade. Né? A sociedade tinha um grande preconceito em cima dos negros, então a pessoa ficava, ela não sentia vontade de valorizar a sua própria cor, né? De não sentir a vontade em se declarar a sua própria cor. Medo, né? Vamos dizer assim. Então, com o tempo, foi é, conversando mais sobre isso, né? Estudando mais sobre isso. Começou uma campanha para valorização da sua origem, da sua cor, né? Então, as pessoas, com o tempo, passaram não, a ficar mais à vontade, né? Ficaram e também. É, ficar à vontade em assumir, né, não com receio, né, mas assumir sua origem, né, e sendo negro ou parda ou de indígena, né, e ter orgulho disso, né, isso é muito legal. Então vamos lá, vamos para as atividades. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Desculpa, lembre-se de ver as pesquisas e tudo mais. Sob a tabela do texto, faça o que é pedido. Em que período a população brasileira deixa de ser a maioria branca? Foi no período onde que a população brasileira ela diminuiu, ela no sentido de ela deixou de ter mais de 50%. Em qual ano aconteceu isso? Em 1950, 1980 ou 2010? Que a população brasileira, a população de branca deixou de ser mais que 50%. Passou a ser menos que 50%. Ela deixou de ser a maioria, né? Foi em que ano? Vocês vão olhar para mim. Só olhar nessa linha correspondente aqui, né? E você vai em qual ano isso passou a ser de fato acontecer, né? Por qual motivo a população negra veio para o Brasil no período colonial? Você ainda percebe as marcas desse processo no dia de hoje? Volta o vídeo quando eu estava explicando isso daqui. A origem dos. Lá na introdução mesmo, no começo do vídeo, eu estava explicando a origem de cada grupo, né, étnico, né, de cada etnia. E vocês vão ver que de onde veio os negros, de onde veio os negros. Lembra do período colonial, né, e tudo mais. Da mão de obra, né, que era empregada no período colonial. E você percebe alguma marca, até preconceituosa, dessa origem, hoje em dia? Questão mais pessoal, né? Letra C. Você tem contato com tribos indígenas? Conte sua experiência. Você já teve algum tipo de contato com a pessoa? Pode ser de origem indígena também, não tem importância, mas se você tem algum contato com a cultura indígena, até na escola você pode relatar também, não tem problema, tá? Então vamos para a questão 2. Essa questão é um pouquinho mais complicada, seguir essa obra aqui, né?
Ele está pedindo para você ver essa obra aqui, certo? E é uma obra que tem como título Emigrantes, né? É uma obra que representa a migração, certo? E ele está perguntando: o que mais chama atenção nessa obra? Olha, o que eu gostaria que vocês falassem aqui é, é uma pintura que ela demonstra é, as diferentes origens que os imigrantes podem ter, né? É, por exemplo, das pessoas, o que que são a migração, né? São as pessoas que vêm para o Brasil, certo? Vêm de outros países para o Brasil, certo? E essas pessoas, esses imigrantes, eles podem ter diversas origens, desde terem características europeias, terem características do Oriente Médio, orientais, seja o que for, ou características do continente africano, por exemplo. Então, essa obra ela tenta representar como que tenta representar as diversas etnias, as diversas origens que esses imigrantes podem ter, sabe, dos mais variados países, sabe, que vêm para o Brasil, sabe, eles podem ter cores diferentes, cor de pele diferente, culturas diferentes, podem ter, sabe, maneiras de pensar diferentes, sabe, e que cabe a nós respeitar isso, né? Então, ele tá meio que é isso que ele quer dizer nessa obra, né? O que mais chama atenção nessa obra, eu gostaria que vocês falassem sobre as diferenças entre os imigrantes, sabe? As diferenças étnicas, as diferenças físicas, as diferenças culturais, as diversas origens que esses imigrantes podem ter. E isso que ele tenta representar nessa obra. É mais ou menos isso que eu quero que vocês tenta sistematizar um texto aí que vocês para mim aí que vocês eu gostaria muito, né? Tudo isso que eu falei. Letra B. Como as expressões do rosto das pessoas, há crianças entre elas? Como que você acha que são essas feições? O rosto, você acha que é um rosto é, mais feliz, um rosto mais triste, né? Tem criança nessa foto? É isso que ele está perguntando, tá? Letra C, na sua opinião, por que o artista utilizou essas cores para representar as pessoas? Eu acho que é propositalmente para representar as diversas cores de pele também que podem ter, dependendo da origem de onde essa pessoa podem vir, né? Pode vir do Oriente Médio, pode vir da Europa, pode vir da África, né? E isso é um símbolo, né? As diferentes cores de pele é um símbolo da diversidade que existe no planeta Terra. As diferentes cores de pele é um símbolo da diversidade existente no planeta Terra, sabe? E de como a gente tem que respeitar isso, a gente tem que tratar como igual, né? E lutar também para que todos sejam ouvidos, né? Que todos tenham seus direitos, né? Então é isso que as cores nessa tela representam exatamente isso, a diversidade de cor de pele, né? De diversidade de que pode existir no mundo, certo? Número 3, qual é a sua etnia? Você sofre algum preconceito por causa dela ou já presenciou alguma cena de agressão por causa da sua etnia? Você já viu ou já fizeram contigo algum tipo de preconceito por causa da sua cor de pele ou da sua cultura? Fala pra mim aí, tá? E observe a imagem das terras indígenas regularizadas no Brasil para realizar as atividades 4 e 5. Então vamos lá, gente. Vamos voltar aqui. É, Agora, em relação a número 4, ele está pedindo para você olhar esse mapa aqui, que eu tenho ele em uma resolução melhor aqui, para vocês verem. É, Ele está pedindo para vocês falarem nessa questão número 4 aqui, para escrever um comentário em relação tem uma citação aqui, né? O grande problema dos indígenas do Brasil é a terra. Ele está pedindo para você comentar a respeito dessa frase. Como vocês podem ver nesse mapa aqui,
todas essas áreas em verde que vocês estão vendo no Brasil aqui, que estão localizadas na região norte, principalmente, tá? Centro-oeste e norte, mais região norte mesmo. É a principal região que está localizada onde está a floresta amazônica e tudo mais, né? Ele está perguntando, a situação é a seguinte, né? O grande problema do indígena no Brasil é a terra. O que acontece, gente? Se vocês olharem para essa imagem aqui, vocês vão ver que os indígenas eles têm bastante terra até, né? Tudo isso são terras indígenas. Aí você pode alegar, os indígenas têm bastante terra, né? Só que, gente, vocês têm que parar para pensar o seguinte. Primeiro, é que vamos dizer assim, um povo, né? Os indígenas, os povos originários, que, primeiro, para sobreviver, eles precisam de uma terra grande. Porque eles vivem da caça, eles vivem da pesca, eles vivem sabe, de pegar frutos, né, e tudo mais. Coisas que a terra dá, coisas que a floresta dá. Então eles precisam de bastante terra. Primeiro é essa afirmação. E segundo, que é, muitas dessas terras elas não são respeitadas. O grande problema no Brasil, hoje em dia, é a questão do desmatamento. A Amazônia ela é bastante desmatada, seja para fabricação para usar madeira para fabricar alguma coisa, como matéria-prima e tudo mais, seja para expandir o agronegócio, né? Então, muitas dessas terras aqui que vocês estão vendo, elas não são respeitadas, certo? Elas têm a demarcação, mas não são respeitadas. Então, os dois são os grandes problemas dessa questão das terras indígenas. Vamos voltar lá. É essa questão deles precisarem de uma terra grande, né, de uma área grande, para eles conseguirem sobreviver de fato, né? E essa questão dessas áreas elas não são respeitadas, certo? Então, tenta fazer sintetizar um texto, resumo de tudo isso que eu falei para vocês aqui, sabe? Esses são os grandes problemas dos indígenas hoje em dia. E número 5, a última questão, em qual região brasileira se localiza a maior parte das terras indígenas regularizadas? Em quais regiões de Minas Gerais há terras nessas condições? E eu falei lá atrás, né? Qual região. Quando eu estava explicando esse mapa aqui, eu falei qual região. Se quiser, vocês voltam lá e vê. E em relação aos povos indígenas de Minas Gerais, tá aqui, eu mostrei, eu achei esse textinho aqui que explica bem quais são, né? Tem vários deles, Chacriabá, são nomes difíceis, né? Pancararu, Aranã, desculpa. Enfim, Pataxó. São vários grupos, né? E diferentes tribos, né? Vamos dizer assim, que vão ter em Minas Gerais. Vocês vão ver que a maior região aqui vai ser mais ou menos a Nordeste, onde vai ter mais. São todos esses pontos onde tem números aqui, ó, que tem na legenda quais são as tribos, né, que estão localizadas nessa área, né, que tem terras demarcadas e tal. Então vocês vão ver que a região Nordeste e Norte, mais ou menos, de Minas Gerais, mas como um todo, tem bastante, né? Todo território no geral tem bastante. Não tem, não bastante, né? São poucas até. As áreas são bem pequenas. Mas tem bastante, tem quantidade de tribos mesmo, né? Não em área ou em população, de fato, né? Estão bem distribuídas até. Mas é mais ou menos região norte, nordeste. Se vocês quiserem falar alguns exemplos de quais são essas tribos, vocês podem falar lá para mim. Eu vou colocar ambas as imagens como complemento lá lá no Google Sala de Aula, certo? Para vocês conseguirem responder tranquilamente isso daí. Então termina aqui na página 55. Espero que vocês tenham gostado. Semana 3 e até a próxima aula. Com a semana 4, a última dessa unidade, nesse volume. Até mais, até a próxima aula.